Entre o café e um chá, uma história vai nascer. Uma conversa sincera pode alguém fortalecer. Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast, Conversas que Curam e Transformam. Nós estamos muito felizes aqui porque estamos recebendo 3 mulheres excepcionais e para agregar um pouco esse conteúdo do Agosto Lilás, nosso assunto hoje é sobre isso, sobre o Agosto Lilás, né? Antes, então, de apresentar as nossas convidadas, eu gostaria de falar com você, nosso telespectador. Você que está nos seguindo nas redes sociais, é porque, de alguma maneira, você se conectou com a gente. Então, a nossa conexão foi assim, de carinho, de amor, é uma conexão que a gente procura levar conhecimentos. Nós não temos respostas perfeitas para tudo, não temos respostas óbvias, não sabemos tudo, mas nós estamos com um propósito de refletir, de provocar reflexões em você também. Então, eu sou Ines Guarnieri. Eu sou Mariusa ou Aninha, tá? Se alguém ouvir a Aninha durante o... Então, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Entre Café e Chá, Conversas que curam e transformam. Muito bem. Se você se conectou com a gente, então fica até o final que você vai se emocionar muito nesse nosso novo episódio. A Bíblia nos ensina, lá em Oséias, capítulo 4, que o conhecimento liberta. E quando a pessoa tem maior conhecimento, ela faz melhores escolhas. E quando ela faz melhores escolhas, o sofrimento é também diminuído, porque a partir de melhores escolhas, a sua vida flui melhor. Nesse último episódio, eu tinha falado uma frase assim, que as mulheres ainda não dominaram o mundo porque elas estavam procurando a bolsa para combinar com o sapato. Aí uma espectadora muito carinhosa escreveu assim, Ines, no próximo episódio você pode falar assim que nós já dominamos o mundo, porque hoje em dia não costuma mais combinar bolsa com calçado. Pode ser descombinado mesmo. Então, anuncia para o mundo que nós já dominamos ele, né? Mas só que hoje, mesmo nós dominando tudo isso que a gente está falando aqui, que as mulheres são, hoje são vistas diferentes, né, na sociedade. Mas mesmo com tudo isso, tem muitas conquistas ainda para serem feitas, né? O direito de toda mulher é de viver com respeito, é de viver com dignidade, liberdade, e a gente ainda encontra muitos empecilhos aí pela vida. Quantas mulheres que a gente vê ainda sofrendo, às vezes, por falta de conhecimento, por falta de coragem, vocês vão falar sobre isso depois, né? Então, o nosso tema de hoje é muito sério, mas é muito necessário também, né? E para isso, a gente pode se emocionar aqui, o nosso espectador pode se emocionar também em casa. Isso faz parte da conexão que nós temos um com os outros, né? E nós vamos falar sobre a violência contra a mulher, o feminicídio e a Lei Maria da Penha, tá? Então agora, com muito carinho, eu quero saber um pouquinho, quero que as nossas convidadas ela se apresenta e fala um pouquinho sobre a sua formação e sobre o porquê desse assunto hoje aqui. Eu sou Luciana, sou de Maringá, né? Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Bem-vinda. Eu sou irmã da soldado Daniela Carolina Marinello, que foi vítima de feminicídio em 2023. E eu vou trazer um pouquinho da história dela para vocês. Muito obrigada. Pode se apresentar. Eu sou uma produtora rural, Olga Agulhon, que sempre trabalhou com cultura, com educação e com os direitos das mulheres. Até porque na agricultura, no meio, né, no agronegócio, eu já sofri muito e a gente sabe que é um meio bastante machista, dominado pelos homens, ainda muito. De 2000 para cá que isso tem mudado um pouco, mas desde então eu trabalho muito com a questão da proteção às mulheres, sempre nessa luta pelos nossos direitos. Meu nome é Heloísa, sou advogada,
moro em Floraí. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, sobre a violência contra a mulher, e também quero contar um testemunho, um caso de violência doméstica que aconteceu, e trazer a informação para que mais mulheres possam ter conhecimento e conseguir se libertar desse meio de violência. Muito bem. Antes, porém, da gente começar essa conversa, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, né? Esse chazinho que vocês estão tomando aí, que estão gostando muito, é da Naturalize. Quero agradecer muito a Ana Júlia, que patrocinou esse chá pra gente. Depois a gente vai falar mais sobre. E eu gostaria também de agradecer a Daia Salgados, que depois nós vamos saborear o salgado gostoso que ela trouxe ali. E gostaria também de agradecer a Padaria da Nair, patrocinou um bolo delicioso. Depois também nós vamos tomar um cafezinho ali e degustar esse bolo delicioso, né? E se você também tem uma empresa e você gostaria que a gente falasse aqui no nosso projeto sobre a sua empresa, entre em contato conosco, porque olha, o nosso projeto está crescendo. A gente vai crescer e a gente quer crescer junto com você, tá? Se você tem produtos, se você oferece alguns serviços, fale conosco que no próximo podcast a gente vai estar falando da sua empresa, do seu produto e do seu serviço também. É uma alegria para nós recebê-las aqui, né? Então, nós vamos conversar sobre assuntos que vai nos emocionar, mas nós vamos conversar também com informação. Como fazer para a gente prevenir as coisas que andam acontecendo no mundo das mulheres, né? As mulheres hoje não são mais assim tão submissas como antigamente, só que a gente vê muitos casos ainda que às vezes falta informação. E mais do que trazer essas conversas, é trazer informação, precaução, né, Luciana? Você alerta muito bem a palavra, alerta, né? Então, nós vamos começar assim, meio aleatório, uma pode entrar na conversa da outra, acrescentar, tá? Então, vai ser uma conversa entre cafés e chá, né? Mas a gente quer que isso torne-se uma transformação, uma conexão conosco aqui e com as mulheres que estão nos assistindo. Olga, conta um pouquinho da sua trajetória e o que despertou em você essa luta em defesa das mulheres. Eu comecei a trabalhar como gestora, né, no agronegócio, nas propriedades da família, muito cedo. Mas porque meu pai não teve filhos homens. Né? Vindo de famílias italianas e espanholas, geralmente eram os filhos que eram destinados a dar continuidade, principalmente quando se trabalhava com agricultura. E eu já comecei a enfrentar aí muito cedo as dificuldades que uma mulher tem quando está no meio extremamente masculino. E os cuidados que a gente tem que tomar para não fechar portas atrás da gente, né? Então eu fui uma grande incentivadora da formação dos núcleos femininos da Cocamar. Eu fui a primeira coordenadora do núcleo feminino da Cocamar de Maringá, fiquei por um bom tempo lá. Depois eu fui membro do conselho de administração da Cocamar, que até hoje também foram só 3 mulheres, a terceira entrou agora há pouco tempo. E ajudei a criar também a Comissão de Mulheres do Sindicato Rural de Maringá. Um trabalho que eu tenho orgulho de ter participado, né, porque foi uma semente que realmente deu muitos frutos. Do exemplo de Maringá, foi pipocando ali um sindicato, outro, criando também as suas comissões. E veio, então, a comissão da FAEP, uma comissão estadual. Já temos uma comissão nacional, uma mobilização de mulheres muito grande no agronegócio. Tanto ligadas às cooperativas, ao CEPAR, quanto à FAEP. Só nos sindicatos nós temos hoje 106 comissões de mulheres. E é aí que se muda um país, A visão, se muda uma realidade, principalmente quando a gente se une. Quando a gente se une dando as mãos e quando a gente se une transformando, como no caso da Luciana, que a gente também se apegou muito, transformando o luto em luta. É isso que eu vi, a Luciana. E por esse trabalho que eu realizei na Cocamar, nos núcleos femininos,
Eu fui chamada em 2012, também numa gestão Silvio Barros, para assumir a Secretaria da Mulher. Eu li algo Na época sobre era a Secretaria da Mulher. E fiz, né, um bom trabalho lá, e por esse trabalho eles ficaram assim, me deixavam na Secretaria da Mulher, aproveitavam também o conhecimento, o potencial que eu tinha na área da cultura, que eu sou escritora, membro fundadora da Academia de Letras de Maringá, e transitava muito na área cultural. Eles me chamaram, então, para ser secretária de Cultura. Eu não sei o que eu gosto mais de fazer, porque as duas áreas, como a educação também, que fui professora há muito tempo, faz isso que vocês estão fazendo. Muda a cabeça das pessoas. A arte humaniza. A educação transforma. E o conhecimento, como você falou, é a chave para uma mudança necessária. Quando nós começamos uma palestra, muitas vezes falando, se você estiver vendo uma mulher ao seu lado, no bar onde você está, sofrendo violência, o que você faz? O que você deve fazer? Ninguém sabe. Então, no mínimo, saber qual é o número da polícia que tem chamado. E o que a gente instrui é que, nesse momento, tem que chamar a polícia mesmo. Porque se você for lá se envolver, pode ter mais uma tragédia. Diferente da violência do lar, né? A violência doméstica, que vai anos para, às vezes, as pessoas tomarem uma atitude. Mas aquela ali que está acontecendo na rua, você que está o vizinho, quem está vendo, tem que chamar. E daí fiquei esses 3 anos, falei aqui em off, né, que recebi o prêmio Gestor Público Paraná pelo trabalho realizado na cultura. E agora, no ano passado, já iniciei, a partir do dia 2 de janeiro, uma gestão, de novo, a convite do Silvio Barros, Sandra Jacobós, que estão na administração de Maringá hoje, para ser novamente secretária agora de Políticas Públicas para Mulheres. E eu vou te dizer, nós demos continuidade ao que já existia, melhoramos muito o que já existia. Só a distribuição de absorventes, para você ter uma ideia, em 2024 tinha sido a faixa de 50 mil unidades, em 2025 nós já distribuímos mais de 120 mil. O número de cursos triplicou. Que não basta só socorrer a mulher, a gente tem que dar uma perspectiva para ela depois. Né? Então, a independência financeira é tão importante quanto a emocional. Sim. Então, nós temos realizado lá, e eu, assim, graças a Deus, a equipe, as pessoas que nos deram a oportunidade, temos realizado um bom trabalho, e temos mudado a vida da pessoa. E eu também tive o prazer, né, de conhecer pessoas que lutam também para isso. Na verdade, o prazer não é um momento bom, né? Mas, assim, a satisfação da gente saber que não está sozinho na luta. Mas você sabe, Olga, que às vezes quando você tem um propósito, você se conecta com pessoas que têm o mesmo propósito. Nós chamamos isso de sincronicidade, né? A gente consegue essa conexão com quem também tem o mesmo propósito. É o que aconteceu com nós 3. E vai aparecendo, né? Vai aparecendo mais. Vive as mesmas dores, problemas, é sobre isso. Antes de me dirigir à doutora Heloísa, eu gostaria de deixar uma mensagem para todas as mulheres e também os seus familiares que estão nos assistindo. O Entre em Café e Chá, Conversas que Curam e Transformam, nasceu com o propósito de ajudar mulheres a encontrarem dentro de si mesmas forças e ferramentas para continuar cuidando de si e de suas famílias. E muitas vezes esse cuidado começa quando paramos de olhar para nós mesmas e percebemos onde nós podemos cuidar. Às vezes ele começa de uma maneira simples, em uma conversa sincera com uma amiga, durante uma xícara de chá ou de café. Por isso, convido vocês a conhecerem o nosso canal no YouTube, Entre Café e Chá, Conversas que Curam e Transformam. Participem, comentem, contem o que acharam e, principalmente, compartilhem conosco suas dúvidas. Se não soubermos responder, vamos buscar a resposta, porque aqui, mais do que falar, nós queremos ouvir, acolher
e juntos encontrar caminhos. Doutora Heloísa, o que exatamente a Lei Maria da Penha protege e quem pode ser considerada vítima de violência doméstica e familiar? A Lei Maria da Penha é uma lei que surgiu para proteger a mulher que está em uma situação ou um risco de violência doméstica ou familiar. Essa lei ela vai se aplicar em situações dentro da residência, né? A mulher que reside na mesma residência que o agressor. E não somente é isso. Pessoas que têm relações afetivas ou que já tiveram relações afetivas, por exemplo, ex-namorada, ex-companheira, ou até a relação entre padrasto e enteada, né? Enteada. Então, nessas situações, e eu trouxe uma informação importante que saiu ontem no Supremo Tribunal Federal, que é de um caso de um vizinho que agrediu a mulher. Ele queria manter uma relação afetiva com a vítima, ela não queria, ele foi lá e agrediu. Essa vítima procurou a delegacia, ela solicitou a medida protetiva de urgência, que eu vou falar mais à frente. Ela solicitou essa medida protetiva para afastar o agressor, né? O juiz não concedeu por entender que não se tratava de uma relação doméstica, de um vínculo doméstico, por se tratar de um vizinho. Esse caso chegou ao STF, o Supremo Tribunal Federal, e ontem, por unanimidade, os ministros decidiram que a Lei Maria da Penha ela pode ser aplicada nos casos em que também não há esse vínculo doméstico. Então, pode ser, igual esse caso da vizinha, ele pode ser aplicado agora, a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência para proteger a mulher. Outra informação importante que também nessa mesma decisão do STF surgiu, foi determinado que quando chega lá o pedido para o juiz analisar o pedido de medida protetiva de urgência, mesmo que não tenha um juizado, né, que trate sobre violência doméstica, o juiz, independente da sua área de atuação, porque nós temos essas divisões, competências, mesmo assim ele pode analisar o caso de medida protetiva e aplicar ao caso. Muito boa informação, né? Em primeira mão, né, Elô? Em primeira mão, passou ontem. Olha, decisão de ontem, 19 de agosto de 2026. Nossa advogada está bem informada. A Lei Maria da Penha é um marco, né? Os direitos das mulheres. A gente costuma dizer que é antes da Maria da Penha e depois da lei de 2006, né? A lei do feminicídio veio bem depois, mas realmente transformar uma visão do que é violência contra a mulher, né? E é importante dizer que não é só física, né? Não. A violência psicológica, a violência sexual, moral, patrimonial também. Tem vários tipos de violência. Agora foi incluída na Lei Maria da Penha, né, doutora, a violência vicária, que, assim, pouco se fala ainda, mas entra no rol das violências protegidas, né, no caso, porque protegem a mulher de violências, né? Assim, contempladas pela Lei Maria da Penha. É importantíssimo, né? Com certeza. Por isso, a Rose Milás veio justamente pelo aparecimento, né? A lei foi sancionada em agosto, então a gente comemora esse dia, esse mês todo, por conta da lei. E como é importante essa campanha, né? Agora vou me direcionar à Luciana. Luciana, antes do crime que aconteceu com a sua irmã, a Daniela, quem era a Daniela na sua casa, na sua família? Você era bem próxima de você? Como ela era? A Daniela era minha irmã mais nova. Eu sou a irmã mais velha, né? Somos em 3 irmãos. A gente perdeu a mãe em 2019. Aí a Dani ficou morando sozinha. Eu trabalho perto da casa da Daniela, dá 4 quadras. E eu ia todo dia no meu intervalo na casa dela, visitar ela, ver a mãe, né? E depois que eu perdi a mãe, eu continuei fazendo isso, para ir ver a Dani. Quando ela não estava de serviço, ela me recebia, a gente ficava ali um pouquinho, eu voltava para o meu serviço, ela ia na minha casa, ela ia lá no mercado quase todo dia. Sempre presente. Sempre. Pegar uma feirinha, um açougue, sabe? Todo dia ela estava no mercado que eu trabalhava. Alegre, cheia de amigos, comunicativa,
amava viajar, pessoa extrovertida, de um bom coração que você não imagina. Ela comprava uma pizza, se sobrasse pizza, ela ia ali embaixo do viaduto da Tuiuti para dar o que sobrou para as pessoas que moravam ali à noite, que se abrigavam ali. Então a Daniela era muito caridosa e uma pessoa sabe assim, não via maldade em nada. A minha mãe falava que era muito ingênua. E foi nessa ingenuidade da Daniela que aconteceu tudo o que aconteceu com ela, né? Dela não ver maldade na pessoa, dela acreditar em mudança. E a Dani era uma pessoa muito alegre, muito feliz, cheia de amigos, rodeada de amigos. E o que aconteceu? A Daniela começou a ser privada de tudo isso. A Daniela começou a ser isolada. Da família também? Da família, dos amigos, redes sociais, de tudo. A Daniela não saía mais de casa sozinha. A Daniela sempre foi uma mulher independente, ela nunca precisou de ninguém para nada. E ela não saía mais de casa sozinha, só na companhia dele. Teve muitas vezes de eu mandar mensagem no WhatsApp para ela e não ser ela mais que respondia as mensagens do WhatsApp. Era ele que respondia. É bem típico, né? Entendeu? O controle, esse afastamento dos amigos, da família, é uma das primeiras coisas que um abusador, ele começa a fazer, porque daí ele tem um controle absoluto sobre ela. É. E não tem a influência dos demais, né? Podem falar. E a gente que era acostumada, eu e ela, né, a gente conversava assim, muito abreviado as nossas conversas, sabe? Onde você tá? Escrevia do jeitinho que fala, assim, onde você tá? Sabe assim? Então, e só eu e ela entendia o que nós digitávamos. Todo mundo dava risada do que nós estávamos conversando. E quando não era ela, a resposta vinha com ponto e vírgula. Aí eu falava, não é a Dani. Aí um dia ela estava de serviço, e para mim ter certeza que ela estava sozinha, para mim conversar com ela, eu perguntava assim, ô menininha, você está trabalhando? Aí ela falava assim, eu tô, e mandava uma foto da viatura. Então eu sabia que aquela hora eu conseguia conversar com ela. Porque ele sondava nossas conversas. Coisas que eu conversava com ela, ela tinha que apagar. E aí eu perguntava, era você que estava me respondendo ontem? Ela falava, não. Nesse período ela já estava desconfiada? Já, foi um relacionamento bem curto deles. Eles se conheceram em dezembro, em fevereiro ele já foi morar na casa dela, em julho eles se casaram. Ele quis casar com ela com comunhão universal de bens. Eles casaram dia 29 de julho. Eu li sobre isso. Dia 1º de setembro aconteceu o crime. Foi 32 dias de casado. Aguenta mais um pouquinho aí que nós já vamos voltar nas especificidades do caso. Só para complementar aqui, esse caso foi tão importante para Maringá que hoje o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, antes era Maria Mariá, recebeu o nome agora de Soldado Daniela. Eu vi, eu ia até te falar sobre isso. Hoje faz uma homenagem a Daniela. Até me arrepia. É uma homenagem linda. Uma homenagem muito linda. Que, tipo assim, a gente viu o quanto ela era querida, né? Amada, querida, e o quanto que essa história, o caso dela, moveu a cidade, né, Olga? E a gente não deixa morrer. E graças também a Luciana, porque em todos os eventos que fazemos lá, enquanto eu estava lá e continua sendo feito, ela está presente, fazendo o depoimento dela, alertando outras pessoas. Isso é muito importante. Com certeza. A prevenção, né? As pessoas que tiveram familiares assassinadas dessa forma participam dos eventos, porque o testemunho ele não só emociona, mas é um alerta muito maior do que uma pessoa falar de uma teoria, de uma coisa técnica, de um conhecimento. Quando é um testemunho de vida, é diferente. Toca mais, toca, emociona, e a pessoa, com certeza, ela vai lembrar daquilo. Com certeza. Eu acho muito interessante nesses casos de feminicídio e nesses de abuso, é que eles têm muita coisa em comum, né? São muito parecidos. Sim. E a pessoa sempre acha que com ela vai ser diferente, né? Exatamente. E é muito interessante, porque nunca é, mas a pessoa sempre acha que vai ser.
Ou até ela acha que não está sendo, né? Ela fala assim, será que a pessoa está sendo mal mesmo comigo? Será que, né? Aí quando você ouve que é dessa maneira que as pessoas agem, ela fala assim, opa, eu preciso, né, me alertar com isso. Mas, Olga, por que mesmo com tanta informação atualmente, muitas mulheres ainda têm dificuldades de reconhecer que estão vivendo a situação de violência? Não é fácil. E a gente sempre diz que se alguém vier contando alguma coisa para você, que não faça muitas perguntas, que não julgue, apenas ouça e ofereça ombro. Porque o que uma mulher que está sofrendo violência, ela não precisa é realmente de julgamento. É de pessoas até querendo perguntar o que você fez, ou querer dar sugestões do que fazer. Ouça, oferecer ajuda, se possível, leve a um centro de referência, para que ela comece a perceber a dependência emocional que tem. Não é fácil, a mulher, quando se apaixona, ela entrega muito na cabeça, né? E então ela fica suscetível. E essa vulnerabilidade é muito identificada por aquele homem que é narcisista, que é um abusador. Ele percebe aonde Ponto fraco. Fraqueza, exatamente. Ele percebe a fraqueza e domina o emocional dela, e demora muito para uma mulher perceber que ela está sofrendo violência. E na maioria das vezes, por conta do machismo estrutural e da sociedade em que vivemos, ela passa a achar que é normal, ou que ela é culpada. Ela está fazendo alguma coisa para provocar aquilo. Porque ela não recebeu bem quando ele chegou em casa, bêbado. E assim vai, a mulher se culpa muito por tudo. E a sociedade a culpa de tudo. Então, é isso que a gente tem que começar a falar para a mulher. Não se culpe, procure ajuda. O culpado é ele. O silêncio só ajuda o agressor, nada vai mudar na vida da mulher que está sofrendo violência, enquanto ela não pedir ajuda, enquanto ela não denunciar. Como isso é importante, essa informação. Ajuda na hora de denunciar, porque a doutora deve saber muito bem disso, que a hora em que a mulher corre mais perigo é a hora que ela dá esse basta. E foi o que aconteceu com a Daniela. No momento em que ela fala, não quero mais, eu vou sair de casa, ou saia você, é onde mais ela corre risco. Então, ela não pode fazer isso sozinha. Entendi. E nós estamos aqui levando essa informação. Não faça isso sozinha. Antes, converse com um advogado, converse com pessoas que possam te ajudar. E saia primeiro de casa, depois mão de buscar suas coisas. Enfrentar um agressor é muito perigoso. Não é uma opção, né? Não é uma opção, doutora. Ela tem que procurar ajuda antes de chegar e dizer para ele, eu não quero mais. Tem que estar com outras pessoas, com a polícia ao lado, com os irmãos ao lado, alguém ao lado. Se ela passar por isso sozinha, ela estará correndo um sério risco. Até por conta de, muitas vezes, a família. A própria família da pessoa que está sendo agredida, ela não consegue entender como se aquela pessoa que ela está falando é a mesma porque é diferente, a pessoa é diferente em outros ambientes. Mas ele é tão bom, ele é um profissional maravilhoso. Aí fica assim, aí a própria família fala, mas como que você vai fazer alguma coisa? Tipo assim, você fica se sentindo culpado por falar daquela pessoa maravilhosa que eles estão vendo e você só está vendo a parte ruim. Então aí, também pensa tem na família, pensa nos filhos, e vai levando uma situação que ela tem que ser interrompida. Porque quanto mais a mulher permanece num relacionamento abusivo, mais chance ela tem de passar por um feminicídio. Porque a tendência, o ciclo da violência é exatamente isso. Ela vai se agravando. Ela não vai parar. A partir do momento que uma mulher começou a ser agredida, só se for pelo Divino Espírito Santo ali, que realmente fizer uma mudança muito grande naquela pessoa. Mas a gente não pode esperar por isso. Vamos procurar ajuda. Tá aqui. Doutora Heloísa, uma mulher precisa necessariamente registrar um boletim de ocorrência para ter proteção da Lei Maria da Penha? Muito importante essa pergunta. Você não precisa fazer o registro do boletim de ocorrência para estar protegida, né?
E muitas mulheres acreditam que precisam relatar aquilo que está acontecendo, registrar, né, ter tudo aquilo formal para estar protegida. E na verdade isso não precisa ter o boletim de ocorrência para você estar protegida. Por quê? O boletim ele vai servir ali para narrar os fatos, né, deixar tudo documentado, mas você precisa buscar a sua proteção antes mesmo de você ter uma prova, antes mesmo de chegar ao ápice da agressão, ou até mesmo chegar no feminicídio. Então, se você tem aquele medo de fazer a denúncia, de registrar um boletim de ocorrência, que é algo que vai ficar registrado, procure ajuda, porque isso não é necessário. Você não precisa ter o boletim de ocorrência, não precisa ter um processo em andamento, não precisa nada. A justiça, ela está ali, essa medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha está ali para proteger, independente se tem um processo, se tem uma denúncia, se tem um boletim de ocorrência. Na verdade, vem primeiro a proteção e depois se resolve o resto. Então, você não precisa resolver tudo ali de primeira mão. Igual a Olga falou, procure ajuda e não procure sozinha. Não precisa relatar, querer resolver tudo naquele momento. Eu tenho que registrar o boletim de ocorrência, mas aquilo ali vai ficar registrado, eu tenho medo, eu tenho essa insegurança, mas procure, fale com alguém da sua confiança, eu estou passando por uma situação de violência doméstica e eu quero ajuda. Procure lá a delegacia, mesmo que não for registrar o boletim de ocorrência, mas peça a medida protetiva, eles estão ali para te proteger. Ô, Luciana, antes, porém, de vocês ficarem sabendo que a Daniela estava sofrendo por maus tratos ou teve algum indício assim, fora isso que você falou, que a família percebeu e que tentou fazer alguma coisa, mas não chegou a fazer? Teve sim. Ela chegou mais de uma vez com mancha roxa no braço, principalmente. E eu perguntava para ela, o que foi isso? Né? Mostrava, o que foi isso, Tata? Aí ele vinha por trás e falava assim, nós estávamos brincando de lutinha, né, amor? E abraçava ela. Ele não deixava ela falar. Ela se calava. Ela se calava. A Daniela se calou, ela nunca me contou que ela estava apanhando dele. Não acredito. Nunca me falou. E ela se calou, eu não sei se foi só por vergonha de me contar ou para proteger a família. Porque a gente já viu casos dele que ele ameaçava famílias de ex-namorada, de ex-mulher dele, porque todas essas mulheres agora vieram falar comigo. E que acontecia dessa maneira dentro da casa, dos ex-relacionamentos dele. Ele não ameaçava só a esposa, ele ameaçava, se você contar, eu vou fazer alguma coisa com seu irmão, com a sua irmã, com a sua mãe, seu sobrinho, entendeu? Então ele ameaçava a família. Então a Daniela poderia estar sendo ameaçada dessa maneira por ele também. E por isso eu acho que a Dani se calou, porque ela não me falava que ela apanhou. Ela estava sendo coagida. Ela estava. E assim, antes dela se relacionar com ele, ela já tinha um conhecimento da vida dele, do passado dele? Então, ela sabia alguma coisa sobre a vida dele? Ela sabia alguma coisa dele, sim. Até porque ela teve acesso, né, em algum processo dele. Muita coisa não, porque fica no oráculo, que daí ninguém tem acesso. Mas ela sabia. Mas aquele negócio a história de a pessoa mudou, vou dar uma chance e acreditar nisso. Tem que ser diferente. Vai ser diferente. Entendeu? Então ela acreditou que com ela seria diferente. E por ela ser uma policial militar, eu acho que ela se sentiu, eu vou me proteger diante de qualquer situação. E era isso que eu também acreditaria, sempre acreditei. Eu falava, comentava com as amigas dela, as amigas que ele isolou ela, né? Eu falava assim, eu não sei o que está acontecendo, a Dani faz tantos dias que eu não vejo mais ela não vai mais na minha casa. E quando ela ia, era com ele. Se ela fosse no banheiro, se a gente estava no churrasquinho, o último dia que ela foi na minha casa, era o aniversário da minha filha. E aí ela foi no banheiro, e nós estávamos tudo ali no fundo. E eu fui para a cozinha. Só que ele achou que eu ia atrás dela. O que ele fez? Veio também, ficou na porta do banheiro esperando ela. Ele não dava liberdade mais pra gente ficar junto. Ele não deixava ela ficar sozinha comigo. Nossa. Eu não tinha mais contato com ela, eu não conseguia mais conversar com ela. Então ela não teve oportunidade de me contar nada.
do que estava acontecendo. As coisas eu fiquei sabendo depois, na perícia do celular dela. Antes da agressão física, antes do homicídio, teve muita violência psicológica. Teve violência agressiva também. Muito. Ele batia nela em casa. Só que a gente não sabia. E ele, na frente de todo mundo, era um amor que tratava ela igual uma princesa bem na frente de todo mundo, mesmo entendeu? desse tipo. A gente nem imagina, né? Não, nem O que está imagina. acontecendo, né? Quando falamos em violência contra a mulher, muitas pessoas pensam na agressão física. Quais outras formas de violência precisamos aprender a identificar? Olha, eu digo que a psicológica, que começou, né, geralmente começa pela psicológica, depois chega na violência física. Mas a violência psicológica, ela vai matando a mulher aos poucos. Ela, muitas vezes, é pior do que a física, porque um tapa você já identifica de imediato. Aí você tem a opção de tomar uma atitude ou não, de esperar mais ou acreditar que aquilo vai parar de acontecer ou não, mas você sabe que está sofrendo violência. A psicológica é difícil de você determinar, porque ela é sutil, ela começa sutil, mas ela vai destruindo, vai tirando a autoestima da mulher, vai chegando num ponto que nós recebemos muitas mulheres no CRAM, atendidas pelas psicólogas, que elas estão pensando em tirar a própria vida, porque elas não têm mais saída e elas não aguentam mais aquela situação. A violência sexual também acontece dentro de casa. A gente sempre vê em filmes aquela mulher que está na rua, né, colhida ali num beco, em algum lugar, por um estranho e é estuprada, mas a violência sexual também acontece dentro dos casamentos. E é importante que se diga, porque há homens que querem, forçam um relacionamento, um ato, quando a mulher está grávida, está passando mal, não que não possa, mas, né, naquele momento, ou quando ela está doente, e tem muitas situações, às vezes até porque tem algum fetiche, e obriga a mulher a ter um relacionamento com outros, porque ele quer ver, e ele faz com que isso aconteça, e a partir do primeiro momento que ela faz, ela fica mais ainda vulnerável nas mãos dele, porque a partir do momento que ela cedeu, ele passa a chantageá-la no sentido de que você fez, eu vou contar para todo mundo, e muitas vezes agrava. Como aconteceu em Maringá com a Rose, virou até série, né, está eu acho que no HBO, uma série falando do que ela sofreu com o namorado também, que ele filmava e era de acordo, mas a partir do momento que o relacionamento acabou, ele colocou tudo na internet. Eu vi mesmo. Acabou com a vida dele. Filho adolescente. Tal. Então, nós temos a violência sexual, que acontece em todos os momentos também. A patrimonial, que acontece tudo muito junto, né? Uma coisa... Ele consegue fazer com que ela fique dependente dele emocionalmente. É quase como cair no ponto do bilhete, que quando continua as pessoas caindo, a gente não sabe até que ponto aquilo enredou a pessoa e depois casa com comunhão total de bens. Olha, o caso da Daniela. Se apropria do salário da mulher, do cartão de crédito, faz financiamentos em nome dela, diz que teve um problema e que ela precisa ajudar, e ela assina coisas. Então, a violência patrimonial nesse sentido. E também dentro dos casamentos, a calúnia, a violência moral, não é só de fora de pessoas falando mal de você também. É quando ele acaba com ela na frente das pessoas, faz comentários humilhantes. Humilhante, que vão acabando. Então, essas violências, elas estão muito relacionadas, né? Mas é mais difícil você perceber. Quando a mulher percebe, muitas vezes já é tarde. Aí, importância, eu parabenizo vocês, porque levar a informação é muito importante. Até para ela saber, sim, é violência. Procure mudar esse relacionamento ou sair dele. Por falar... Se você não puder mudar, tem que sair. Por falar em informação, vamos pedir de novo para a doutora Heloísa. O que são
essas medidas protetivas de urgência, em quais situações elas podem ser solicitadas e contra quem podem ser aplicadas? As medidas protetivas de urgência estão previstas na Lei Maria da Penha e elas servem para proteger imediatamente aquela mulher que está sofrendo uma situação de risco, uma situação de violência, um risco de sofrer essa violência. Ela vai se aplicar nas situações ali, como eu havia comentado, tanto no interno ali familiar, e agora com a decisão do STF também, no âmbito sem o vínculo domiciliar. E vamos dar uns exemplos também de como essas medidas elas se aplicam na prática. O que muita gente vê é a questão da aproximação, né, de proibir essa aproximação do agressor e vítima, de ter aquele limite que ele pode se aproximar da vítima, ou aquela proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de frequentar a casa da vítima, né? E várias outras. A última pergunta que eu não... E a mulher, contra quem elas podem ser aplicadas, né, que você já falou. Uhum. E a mulher precisa apresentar provas de agressão física para conseguir uma medida protetiva? Não. Como eu havia comentado, né? Você não precisa ficar ali juntando, esperar acontecer a agressão física para você procurar ajuda. E você não precisa chegar lá com um roxo no braço, com um laudo de que você sofreu uma agressão. Você não precisa nada disso. Você precisa relatar o fato, né? Desde que seja coerente. E o que o juiz vai levar em consideração, né, a delegacia vai levar em consideração, é o risco que aquela situação apresenta para a vítima. Então, você não precisa estar lá com um braço machucado, ter alguma fotografia de que sofreu agressão, não precisa de prova, né? Desde que haja coerência, né, entre a fala, os fatos, mais ou menos nesse sentido. Tem para as mulheres que estão com medidas protetivas, tem municípios que oferecem o botão do pânico, como é o caso de Maringá. Então, a medida protetiva, ela é solicitada pelo juiz, é expedida pelo juiz. Isso. E o juiz, daí, dependendo do entendimento dele, ele também solicita o botão do pânico. O botão do pânico, aí ele é fornecido pela Secretaria da Mulher, lá pelo CRAM, mas a partir do momento que o juiz solicita. Então, nós damos para ela o aplicativo ou o aparelho físico e quando ela se sente ameaçada ou, no caso do agressor, tentar descumprir a medida protetiva, ela aciona. Em Maringá é muito rápido, porque cai direto na Guarda Civil Municipal, que lá é 153, é o que a gente recomenda para as mulheres. 153? 153, que é da Guarda Civil. E nos municípios que não têm Guarda Civil Municipal, aí é o 190 da Polícia Militar, que também tem patrulhas Maria da Penha. E chega muito rápido, porque eles têm a localização do aparelho, do aplicativo dela. Então, a Guarda Civil Municipal, ela não manda só a viatura da Patrulha Maria da Penha. Ela manda a viatura que estiver mais próximo do endereço onde a mulher se encontra naquele momento. Nossa. Então, o botão do pânico, eu acho que é imprescindível. Sim. Em alguns feminicídios que nós tivemos, mas a mulher tinha medida protetiva. E ele descumpriu e matou. Acontece. Se é aquela que aconteceu mesmo em Sarandi, que era uma professora, ela foi morta por mais de 30 facadas na frente do filho e tudo mais. Mas ele primeiro arrebentou o portão, depois arrebentou a porta. Se ela tivesse o botão do pânico, não vou dizer que era certeza que ela teria sobrevivido, mas teria uma grande chance de ter sido salva se ela tivesse o botão do pânico. Mas lá não tem. Então, algumas coisas, e é por isso que eu me envolvo muito com política, a gente tem que estender para todos os municípios. Maringá tem casa-abrigo, tem o CRAM, tem uma secretaria específica para políticas para mulheres. Mas quantos municípios tem isso? Nossa, Olga, então, a gente tem que estender, tem casa-abrigo, Maringá tem casa-abrigo, com quartos que são suítes, com ar-condicionado. A mulher vai para lá acolhida com seus filhos e fica num ambiente privado, com a sua privacidade garantida. Ela e os filhos num quarto,
um banheiro só para ela. Então, isso precisa estar em todos os municípios. Precisa. Essas informações que você está dando aí são riquíssimas. Para mim, eu estou assim, surpresa que eu nunca tinha ouvido falar no botão do Pânico. Nossa! Ele é imprescindível. É imprescindível mesmo. Todo município que tem fórum, que tem um juiz, que tem uma delegacia, deveria oferecer o Eu sei botão que do Mandaguaçu tem. Mandaguaçu tem agora? Foi um caso que eu trabalhei, foi determinado pelo juiz. Ele concedeu o botão do pânico. E o município está fornecendo. Foi. São poucos municípios que ainda tem, que já tem. Né? Que já tem. É nesse momento que a gente acaba indo para um assunto que não é muito da gente comentar, mas que, tipo assim, precisa num momento desses. Nós temos uma cota de mulheres para serem eleitas e as mulheres não se apresentam para usar essa cota. Na maioria das vezes não temos vereadoras nos municípios. Isso ajudaria muito a conseguir essas leis, né? Então, tipo assim, a gente até podia, já aproveitando que a gente já está aqui e falando em utilidade pública, que a gente tome consciência que se a gente não usar esse lugar que é nosso, que já foi feito para nós, vai continuar acontecendo desse jeito. Então, é a hora que uma mulher se apresentar como candidata, a gente está observando isso, que isso é muito importante, que a gente não está usando uma lei que é nossa, que a gente deveria estar usando. Às vezes, a gente acaba até... A mulher, nós temos uma dificuldade, a gente costuma falar que o homem se defende, a mulher taca pedra na outra. Isso está mudando, mas ainda é muito difícil. E o que a gente percebe é assim, uma mulher se candidata para vereadora, né, para algum cargo, ao invés das outras incentivarem, pelo contrário, mulheres não votam mulheres. Isso sempre me preocupou e ultimamente anda preocupando mais. E depois de ouvir isso... Nós somos quase 53% da população no Brasil hoje. Sim. Passa de 52, vai para 53. No entanto, é uma média de 10, 12% de representatividade que nós temos. E não estamos usando. Nos movimentos em defesa dos direitos das mulheres, nós temos uma frase que usamos muito. Nada sobre nós sem nós. Que nada seja decidido sobre a nossa vida sem que haja pelo menos uma de nós lá decidindo. Isso. Fazendo as leis, tratando disso. Então, é muito importante que as mulheres participem. E uma luta que foi tratada muito nas conferências do ano passado, municipais, estaduais e na Conferência Nacional, foi a necessidade de não ter uma cota para mulheres se candidatarem, mas um número de cadeiras garantido para mulheres. Sim. Porque a cota, muitas vezes, até existem as candidaturas laranja, eles usam porque tem que cumprir a lei de dar a oportunidade dela participar. Sim. Mas não se investe na candidatura das mulheres, na maioria das vezes, e ela se candidata e desanima muito também, porque acaba não conseguindo se eleger. Então, a gente teria que não ter 30% de mulheres candidatas. No mínimo, tinha que ter 30% de mulheres eleitas. E, na verdade, doutora, né, a cota não é 30% de mulheres e 70% de homens. Sim. É 30% de um gênero e 70% do outro, que poderia ser o contrário. E que, no meu entendimento, deveria ter ser 50-50, né? Eu acho que era justo. É o justo, né? Justo, né? Ô, Luciana, depois do crime, depois de tudo que aconteceu, a família pensou assim, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter agido. Como que a família se comportou depois e hoje, assim, nessa situação? Então, eu me culpei por muito tempo. Eu me culpei de eu não ter ido mais na casa dela. Porque como ele começou a isolar ela da nossa casa, da família, de todo mundo, como que acontecia? Igual eu te falei no início, que eu ia na casa dela no meu horário de intervalo. Quando ele foi morar lá, que eu continuei aí no meu horário de intervalo lá, ele sempre tinha um compromisso
Ele não queria me receber. Eu chegava lá, ele falava assim, não, amor, nós temos que sair, vamos. Aí ela falava assim, não, mas a Tata tá aqui, ela só tem 1 hora de intervalo, depois a gente vai. Não, mas a gente tem que ir agora. E era uma coisa que parece que ele estava arrumando ali aquele horário daquela coisa que não existia. Eu sentia isso nela. Então ele começou a me isolar e a não me receber bem mais ali, né? Então eu comecei a me distanciar. Eu não ia mais na hora do meu intervalo lá, porque ele fez isso comigo 3 vezes seguida. Aí eu parei de ir lá na hora do meu intervalo. Eu vi que eu não estava sendo bem-vinda ali. Então eu fiquei me culpando por muito tempo de eu ter parado de ir lá na hora do meu intervalo. Porque eu penso assim, se eu tivesse continuado indo, pode ser que isso teria demorado mais para acontecer e eu tivesse chance de tirar ela dali. Entendeu? É o se, né? Se. É. Muitas mulheres esperam, é se, né? Agora, temos que pôr na cabeça, a culpa não é da vítima, não é da família, a culpa agressor. é do agressor. É dele a culpa. A gente tem que parar de pensar dessa forma, porque nós não somos onipotentes. Na maioria das vezes a família não consegue proteger. É por isso que ela tem que dizer que ela está sofrendo e pedir ajuda também. Mas nós não podemos culpar, porque também a mulher tem o tempo dela. Tem um momento certo para ela pedir, porque antes disso ela não vai estar preparada. E não é culpa de ninguém além do agressor. A gente tem que parar de se culpar, né? Com certeza. Temos que parar disso. Não é nossa culpa. Aí hoje a culpa é dele. Aí hoje eu deixo o alerta para todas que está passando um relacionamento abusivo dentro de casa. Não se cale, porque o seu silêncio pode custar a sua vida. E vocês, a família, transformou esse luto em luta. É por isso que você está aqui hoje. O meu legado, igual a Olga falou, todos os eventos que tem, eu tô lá, eu vou com a camiseta da Daniela, tá até na bolsa, a camiseta que a gente usa nas manifestações, com a faixa dela. Por quê? Para alertar mulheres. É muito importante isso. Porque a Daniela, esse risco de violência doméstica, de agressões e todo esse círculo, não está em uma casa de uma pessoa menos favorecida. Está em qualquer classe. É verdade. Isso você falou muito sério. Não está em uma classe só, está em todos. Tá, A Daniela era uma policial militar, ela tinha tudo para se defender e não se defendeu. Na mesma semana aconteceu também o feminicídio de uma advogada. Não sei se foi em Brasília, na mesma época da Dani. Foi da Daniela Spitz, né? Que o assassinato dela, dessa advogada, culminou na lei estadual contra o feminicídio. Então, nós temos um dia municipal em Maringá, que é em janeiro, que é o dia do assassinato da Magó. Temos a lei estadual, que é o dia do feminicídio da Daniela Spitzner. E temos o dia internacional, nós comemoramos. Então, em Maringá nós trabalhamos muito contra o feminicídio. É claro que todo dia nós acolhemos e trabalhamos com isso. Mas fazemos muitas ações em janeiro, que é o dia municipal, em julho é o estadual, o agosto lilás, e depois todos os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, em novembro. Então, nós trabalhamos esses 21 dias com atividade todos os dias, e várias atividades. No ano passado, inclusive, fizemos o primeiro fórum maringaense pelo fim da violência contra as mulheres. Tivemos lá 44 municípios representados, uma programação muito rica, muito instrutiva, e também fizemos a inauguração, entre tantas ações, a inauguração do Banco Vermelho, que é um símbolo contra o feminicídio em Maringá, está lá na Praça da Catedral, e se tornou realmente um movimento muito grande, que chama atenção. Um banco enorme. É um banco imenso, vermelho, e a ideia é essa, ele é imenso porque a luta é muito grande. E ele é vermelho porque representa todo o sangue já derramado. Então está lá uma placa, inclusive tem uma placa nesse banco que diz assim, sentar e refletir, levantar e agir, que é o que a sociedade tem que fazer. Muito importante, está lá na Praça da Catedral, o lugar mais visto de Maringá, e se tornou realmente um ponto de reflexão. A gente trabalha
No ano passado também fizemos a campanha Até Quando, como você falou, que às vezes até no banheiro o agressor vai junto. O adesivo. Em shopping, lojas, ele vai junto e fica nos esperando às vezes no banheiro. É muito importante então, isso. nós colocamos em todos os pontos comerciais, no banheiro, do lado de dentro, da portinha do banheiro, eu já vi. Um adesivo dizendo lá. Uhum. Aí ela pode chamar a Guarda Civil Municipal, pode chamar a polícia, ficar ali dentro até a polícia protegida, chegar. né? Protegida, porque ele vai estar lá fora. Sim. Então, é uma maneira também de dizer, olha, você tem ajuda aqui. Está sofrendo violência? Peça. Muitas vezes ela vai ler, vai sair, vai continuar com aquela violência. Mas a gente tem que, a todo momento, oferecer para ela. Ó, você pode fazer isso. Né? É o que a gente pode fazer. É o que a gente pode fazer, levar a informação. Infelizmente, não é muito. Doutora, mais uma informaçãozinha aqui. Hoje nós vamos ser ricos em informação. Que bom, as mulheres vão mamar. Informações salvam vidas. Informações salvam vidas. O que acontece quando o agressor descumpre uma medida protetiva? Quais as consequências jurídicas ele pode sofrer? O descumprimento da medida protetiva é um crime e hoje a pena é de 2 a 5 anos de reclusão mais a multa. Então, se ele descumpre uma medida protetiva, o juiz pode pedir a prisão preventiva dele e determinar o pagamento de multa. Então, assim, um recado, né, a informação que fica para a vítima, descumprir a medida protetiva, informe imediatamente as autoridades, né? Porque a medida protetiva, ela está ali. Na lei, tudo é bonito. No papel, tudo é lindo. Mas na prática, infelizmente, a gente sabe que muitas mulheres foram assassinadas, mesmo tendo uma medida protetiva em vigor, né? E então, o que a gente pode trazer hoje aqui de informação é identificar ali que o agressor violou essa medida protetiva, entender que ele pode sofrer consequências, então a vítima procurar imediatamente uma autoridade e informar que essa medida foi descumprida, né? Igual a Olga falou, o botão do pânico também é muito importante nesse momento, né? Descumpriu, se o juiz ele determinou, né, concedeu esse botão do pânico, aciona o botão do pânico, que já é mais uma garantia da sua proteção. Eu vou continuar porque eu achei que Muitas mulheres têm medo de denunciar porque dependem financeiramente do companheiro. A Lei Maria da Penha oferece algum tipo de proteção ou mecanismo para essas situações? Sim, isso é um cenário muito comum, né? Principalmente porque a mulher ali geralmente tem filhos, a mulher, o companheiro já, como a Olga falou, que começa ali na violência psicológica, a violência patrimonial, violência moral. Então ali ele começa a tomar conta da vida financeira, não trabalha não, né? Cuida da casa, a mulher fica ali cuidando da casa e realmente ela se encontra numa situação que ela depende totalmente dele financeiramente. E ali ela tem aquele medo, aquele receio de pedir ajuda e não saber onde ela vai morar ou como ela vai sobreviver, principalmente se tiver filhos. E a Lei Maria da Penha, ela prevê que, dependendo do caso, da situação, se houver realmente a prova ali que a mulher depende financeiramente, né, depende a situação, vai ser analisada a situação financeira da mulher, dos filhos, pode ser concedido os alimentos provisórios, ser encaminhada a uma assistência social. A Olga pode falar um pouco mais que ela presencia na prática, né? Então, essas são algumas medidas que, como eu falei, né, na lei, na escrita, isso é mais fácil, na prática nem tanto. Sim. Mas estão previstas, que podem ser cumpridas, né? Eu vi que tinha um programa Recomeço, de um auxílio, será que tem mesmo? Sim, é do governo do estado. Eu fiz uma festa muito grande, foi uma alegria imensa quando nós conseguimos, em Maringá, transferir para uma mulher, pela primeira vez, esse auxílio que é do governo do estado. Ele chega perto de R$800, não dá para manter a mulher. Mas por isso que a gente fala que as mulheres precisam estar na política, porque o nome até da secretaria é esse, Políticas Públicas para Mulheres. Então nós temos que estar à frente dessas políticas
e fazendo as leis que nos beneficiam, né? E ali a gente atende a mulher, tem esse programa Recomeço do governo do estado, que a gente repassa, e depois que ela é acolhida, ela não sai da casa-abrigo sem que a gente possa oferecer algum auxílio para ela. Aí nós vamos pela SAS também, nós conseguimos aluguel solidário, conseguimos um emprego para ela, fizemos no ano passado 8 feirões de empregabilidade, às vezes com 200, às vezes 300 vagas para mulheres específicas, para mulheres. Várias empresas participam do feirão junto com a Agência do Trabalhador. Nós lá ficamos entrevistando as mulheres e aquelas que foram atendidas em alguma situação pelo CRAM ou passaram pela Casa-Abrigo têm preferência nessas entrevistas. Então, é todo um auxílio, toda uma série de políticas que tem que chegar à mulher para ela se sentir segura. E os cursos? Nós criamos no ano passado o programa Mulher Protagonista, que em 2026 agora já estavam previstas mais de 3.000 vagas para mulheres. De aprimoramento, de capacitação, empreendedorismo, são diversos cursos que a gente dá inteiramente gratuitos para essas mulheres, para que elas tenham condição, né, essa independência econômica, para poder sair. Aí, tendo a independência econômica, a opção delas sair ou não, aí vai depender da dependência emocional também. Mas, pelo menos, tendo a econômica, já é um passo muito grande. E esses cursos são todos inteiramente gratuitos e oferecidos pelo SENAC e pelo SENAI. São cursos com um certificado de peso. Sim. A prefeitura paga o curso, não é nenhuma benevolência do SENAC. Nós pagamos o curso para eles e eles fazem o curso para as mulheres com seus instrutores, o local, toda a estrutura que essas entidades têm. Além disso, nós temos outros programas também, que é o Educa Mulher, que oferece também de línguas, até de braille, de libras, quer dizer, e outros tantos cursos que visam, educa no sentido de coisas que elas vão poder levar para a vida. Tem até também para mulheres mais velhas, para que elas sejam independentes dos netos, dos filhos, com a questão do uso da tecnologia. E a gente podia aproveitar que já estamos falando disso e das conversas que curam e transformam, que é mais ou menos esse um dos nossos objetivos. Fazer a mulher, além dessa independência financeira, ela começar a pensar na sua independência emocional, porque essa independência emocional, ela nos tira de porque tipo assim, é como se a gente estivesse voltando para a gente. À medida que ela começa a fazer esses cursos e que ela vai conhecendo outras mulheres, elas formam vínculos. E esses vínculos, eles é o emocional da mulher que começa a ser trabalhado. Curado. E ela começa a ser curada e ser devolvida para ela. Porque a partir do momento que você começa a ser devolvido para você começa a falar assim o que está acontecendo e a outra vai fazendo você identificar. Porque muitas vezes a gente não consegue identificar sozinha. A gente só consegue identificar quando a gente está conversando com outra pessoa e fala, puxa, aquela pessoa falou esse assunto, eu nunca tinha me tocado sobre isso. Então, esses cursos aí, além de dar essa independência financeira, ainda nos ajuda muito na independência emocional. Às vezes terapêuticos, né? Essas mulheres, elas fazem vínculos e até um dia nós temos 2 grupos de WhatsApp já que preencheu totalmente, temos o segundo, mas é um curso que elas fizeram de amigurumi, lembro muito bem disso, daí é o feito por elas, é outro projeto. Sim. Elas fizeram só delas. Eu falei, mas vocês não estão no grupo da secretaria? Sim, mas nós queremos um nosso. Aí, às vezes, durante esses momentos, inclusive de cursos de artesanato também, às vezes uma dá um depoimento, encoraja a outras. É o que você falou. Porque quando a gente troca as coisas que acontecem com a gente, poxa, nossa, ela também passa por isso. Nossa, eu achei que era só eu que passo por isso. Porque todo mundo passa pelas mesmas coisas.
Só que a conversa é a troca, e isso é muito exemplos rico. de superação que servem para as outras também. Muitas mulheres conseguiram superar. E esses exemplos também são importantes, não só aquelas que sucumbiram, né, e perderam a vida, mas aquelas que superaram também, a gente deve levar para as outras. É possível, né? Eu consegui, você também pode. Verdade. Pegando esse gancho aí, Luciana, suponhamos que hoje a gente tem mulheres que estão ouvindo aqui a nossa conversa e está notando que alguém está se afastando da família, que está tendo assim esse comportamento que a sua irmã teve. O que que a família, que você colocaria assim, que a família tem alguma coisa que a família possa fazer? Hoje, eu vendo o que aconteceu dentro da minha família, eu alerto as pessoas que estão do lado. Porque se vê um comportamento estranho de uma amiga, de uma parente, em relação a uma mensagem do WhatsApp que não respondeu, é uma pessoa diferente que está respondendo, a pessoa deixou de te visitar, deixou de conversar com você, tenta procurar ela no particular, tenta conversar com ela de um jeito que ela consiga se abrir. Porque para ela é muito difícil isso. E a gente que está de fora é difícil de identificar também, porque a pessoa não demonstra isso lá fora. Então a gente tem que ver a mudança em pequenas coisas. Em pequenas coisas a pessoa vai... No caso da Daniela, ele, na frente de vocês, ele tratava ela bem? Muito bem. É. Nossa, no mercado onde eu trabalhava, ele ia, passava com ela no caixa, as operadoras falavam, nossa, dá até nojo, né, daquele marido da sua irmã. A minha esposa é linda, a minha esposa é maravilhosa. Olha que mulher linda. Olha, o amor da minha vida. Quase sempre assim. Entendeu? Então ele era uma melação com ela na frente de todo mundo. Já é uma característica, né, que é para então ficar. A gente que está pro lado de fora, a gente tem que ter uma visão de águia, ver além, para a gente tentar identificar o que aquela pessoa está passando. Se ela mudou o comportamento, a gente que está pro lado de fora tem que tentar ajudar ela. Eu recebi até o Agosto Lilás, está em tudo, né? Recebi uma encomenda pelo site e veio. Porque é difícil sair de um relacionamento abusivo. Vou ver aqui, ó. Acreditar que certos comportamentos violentos são normais. Medo de julgamento de outras pessoas. Ameaça da pessoa agressora. Baixo autoestima e culpa. Você começa a se sentir culpado daquela situação. A culpa é minha, não tá dando certo. Que a pessoa vai mudar. Assim, É o que aconteceu com a Dani. Dependência emocional ou financeira. Falta de apoio da família, amigos ou vizinhos, que às vezes a pessoa não consegue nem falar o que está acontecendo e é difícil da gente ajudar, né, numa situação. Vergonha, acho que a maioria das mulheres tem vergonha. E medo de não ser levada a sério. Não saber onde buscar ajuda ou que tem direitos, né? 180, denúncia, né? Diz que 180, denúncia anônima também, algum caso abusivo que você presenciar. E cada história é diferente, mas o apoio de alguém que escuta sem julgar pode fazer toda a diferença. É o que a Olga falou. Quando a gente receber uma pessoa que está passando por um relacionamento abusivo, a última coisa que você tem que fazer é julgar ela. Você tem que tentar acolher e dar uma estratégia para ela sair dali. Encorajamento. Aconteceu com uma amiga da minha irmã. Depois do caso dela, na outra semana, ela me mandou mensagem chorando e falou assim, Lu, eu procurei o CRAM. Aí eu falei, sério? Ela falou, sério. E eu vou receber o botão do pânico. Ela estava passando um relacionamento abusivo, não tinha coragem de contar. Aí ela falou assim, a história da minha amiga me encorajou. Então, assim, através de depoimento, através do que a gente fala, se uma mulher que estiver nos ouvindo hoje ser alertada e encorajada para sair de um relacionamento abusivo, a gente já ganhou o nosso chá e café de hoje. E tem também que a maioria das famílias não sabem e a gente fica sabendo depois que aconteceu, né, a gente. Mas existe a possibilidade de a família ir procurar e dizer, olha, eu acho que fulano, até um vizinho... Então, eu ia até fazer essa pergunta. Aí eu volto de novo na necessidade da gente ter políticas para mulheres. A maioria das cidades não tem CRAM. No máximo um CRAS,
que não tem um tratamento especializado, como o CRAN é de referência, especificamente para mulher. Pode procurar o CRAN e dizer, olha, acho. Aí a assistência social, na verdade a ASMA nós temos mais, ela faz buscativas. E a Guarda Civil Municipal também faz. A Polícia Militar também faz, se for solicitado. Então, havendo algum indício, alguma denúncia, mesmo que a vítima esteja dizendo que não está, que ela esteja negando, a gente vai à casa. Então, assim, o vizinho, o parente, o familiar, ele pode fazer essa denúncia no lugar da vítima. No 180, o 180 são as diferenças. Ele é um canal de denúncias, ele não é um canal de socorro. Se ligar para o 180, você vai fazer uma denúncia, eu estou sofrendo violência, ele vai cair, ele é nacional, e vai ser encaminhada essa denúncia à delegacia, à Polícia Civil. Mas não chega na hora. Então, só aqueles casos que você sabe que a tua vizinha apanha todo dia há meses. Olha, eu já cansei de ver a minha vizinha sofrendo lá, eu vou denunciar ali para 180. Ela vai acabar indo alguém lá na casa, em algum momento, para saber o que está acontecendo. Vai apertar a campainha, vai, né? E a gente, quando o CRAN faz busca ativa, chega para falar com a mulher e o marido está junto, ela não vai dizer, ele não vai deixar que ela diga. Mas daí voltamos num outro momento. Até conseguir falar. Insiste até conseguir falar. Aí esse trabalho é feito em conjunto. As assistentes sociais do CRAN fazem isso, a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar faz isso, e a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal também faz. É que às vezes a gente não tem a informação. Olga, você falou uma coisa aí que eu guardei para perguntar. Você disse assim que quando a gente vê o casal brigando em briga física, a gente não deve se envolver, mas assim denunciar. Tem outros homens ali e você pode conter a pessoa, mas você tem que analisar a situação para saber se também não vai pôr a sua própria vida em risco. Né? Mas eu sempre digo isso. Desculpa aqui. Às vezes eu falo, não está gravando. Mas se eu tiver um homem ao lado, mas fosse, que puder descer a mão no cara que está batendo na mulher, olha, a gente agradece. Né? Faz isso. Mas assim. Faz isso. Por favor, homens, eu não poderia nem dizer isso. Ajude quem está sendo agredido. No que puderem proteger as mulheres, que o façam, que interfiram. É claro que se o agressor estiver armado, com uma arma branca, né? Aí é melhor você chamar a polícia, a Guarda Civil chega logo, a Polícia Militar também tende a chegar logo, é melhor pedir ajuda especializada, né? Uma ajuda especializada. Entendi. Mas é importante que isso seja feito. Você não vai deixar uma mulher sendo agredida, sendo chutada no chão, né? Recebendo socos ali, muitas vezes as pessoas ficam assistindo e não fazem nada. Filma. Você já viu isso? É melhor filmar do que ajudar a pessoa que está ali sofrendo. Não dá. A sociedade toda tem que se envolver, porque não é um problema só da mulher. A violência contra a mulher atinge a família inteira. E eu digo que é um câncer que não é... Eu falei para vocês que eu tive um câncer de pulmão. A gente pode sobreviver. A violência, muitas vezes, não. Não dá então, tempo. A violência contra a mulher é um câncer difícil de ser curado. Para isso, a gente precisa que toda a sociedade se envolva, homens e mulheres. De bem. Homens e mulheres de bem. Os políticos se envolvam, que todo mundo se envolva. Caso contrário, nada vai mudar. E uma coisa interessante também, você falou da questão de conscientização. Tem muitas campanhas para mulheres, né? Trazer informação para mulheres, conscientizar. E eu acredito que teria que ter campanhas voltadas para o homem na conscientização e educação, como você comentou comigo, né? Que os homens precisam ser educados. Nossa, que legal isso, Elô. Sim. Então, eu pensei, sabe? Eu acho que assim, tem tanta coisa voltada para a mulher, lógico, tem que ter mesmo. Mas o agressor, na maioria das vezes, é o homem, né? Porque a gente pode entender que a violência doméstica também pode ser não só de um agressor do sexo masculino, né? Mas, assim, seria interessante essa conscientização do agressor
do agressor não, né? Do sexo masculino, do homem, trazer campanhas voltadas à questão de violência doméstica e familiar, voltadas para os homens, né? Essa questão de educação, né? Até por realiza para aqueles homens que violências menos graves, né, quando chegar no feminicídio, para eles saírem, eles têm que passar por um curso de no mínimo 8 encontros, tem dado algum resultado, é importantíssimo que seja feito. Na Polícia Militar tem um programa que chama de Homem para Homem, que são essas palestras com uma quantidade grande de homens, falando de homem para homem. Nós temos realizado várias palestras também para grupos de homens. Eu mesma fiz alguns eventos. Aí a gente tem um outro tipo de vocabulário, de maneira, uma outra maneira de abordar esses homens. As mulheres é de acolhimento e de passar todas essas informações. Mas às vezes, quando a gente vai fazer palestras para homens, também a gente percebe que muitas vezes eles não sabem que aquilo que eles estão fazendo é violência. Que é crime. Eles até percebem que é violência, mas eles não sabem que é crime e não sabem a pena. Até porque... É importante que a gente faça isso, mas você está correta no sentido de pouco que é feito. Pouco e pouco divulgado, né? Você comentou de várias ações que é feita, mas é pouco divulgado. A gente vê mais ações com a mulher, né? Tem que ampliar mesmo esse trabalho com os homens. Até porque a gente vê nessa parte das terapias e que a gente... que muitas vezes aquele homem que reproduz essa violência, que faz essa violência, ele está reproduzindo uma coisa que ele conviveu a vida toda. Sim. Então, eu não estou aqui falando que não é justificativa. Mas tem que quebrar esse ciclo, né? Mas a gente precisa quebrar esse ciclo, porque de repente ele entendeu que aquilo lá era tratar a mulher. A mulher tinha que ser tratada daquele jeito. Ele aprendeu a vida toda aquilo. Viu o pai batendo na mãe a vida inteira. Viu o pai batendo na mãe a vida toda, viu a tia, não sei o quê. Então, na verdade, ele está fazendo aquilo que ele está repetindo. E se a gente não enfrentar, a gente vai repetindo padrão e não cura. Então, de repente, uma dessas conversas que a Elo falou, de falar com o homem, pode fazer ele pensar assim, puxa, refletir. Nossa, eu nem sabia, eu podia fazer diferente isso. Então, né? A gente fala que por amor a gente repete, né? Agora eu vou perguntar de novo para a doutora Heloísa. Quando uma mulher retira a denúncia ou decide voltar para o relacionamento, o processo simplesmente termina? Como a justiça trata essa situação? Na verdade, depende. Vai depender do momento que estiver. Se o Ministério Público ainda não recebeu a denúncia, pode ser feita ali a retratação, né? Que é feita em uma audiência com o juiz, o agressor, o advogado presente. Então, ali é feita uma retratação e não é iniciado o processo. Agora, se já passou dessa fase, aí o processo segue normalmente. Como uma forma realmente de proteger a vítima, né? Como a gente sabe que a maioria das vezes o agressor não muda, né? Faz a cabeça da mulher, não, eu vou mudar, a mulher volta atrás, mas tem vezes que, dependendo do momento, não é possível mais, né? Essa retratação, então o processo ele segue. Sim. Muito bem. Luciana, se hoje você pudesse falar assim, algo para a Daniela, ou ela visse o momento em que nós estamos passando aqui, que mensagem você gostaria assim, de deixar? Hoje, para Dani, eu deixaria que o que aconteceu com ela está servindo de alerta para outras pessoas hoje, salvando vidas hoje. E que o legado dela não terminou. Que a missão dela agora é minha. Olha. E eu estou aqui por ela. E você está transformando o luto em luta.
eu acredito que isso daí vai emanar para muitos lugares e você vai conseguir dar essa continuidade e a gente vai poder, com esse espaço nosso também aqui, acolher e ajudar muitas mulheres, né? Com certeza. Olga, e você? Que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão assistindo o nosso podcast e precisam encontrar forças para se reconhecer, se valorizar e pedir ajuda? Olha, é mais ou menos o que a Luciana já falou mesmo. Não se silenciar, que isso só realmente não vai mudar nada na vida dela. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu passei por isso do marido jurado pelo pai que tinha acabado de falecer, que ia mudar no meu primeiro casamento, de pedir perdão de joelho, dizer que nunca mais ia fazer isso, e demorava o quê? 15 dias? Às vezes menos de um mês, sempre. A minha filha saiu fugida de um relacionamento, senão acho que teria morrido também, com meu netinho. Tá vendo como que isso está dentro de toda casa? Tá vendo que sincronicidade, né? Como que todo mundo corre esse perigo, esse risco? Nossa, A isso. gente tem que se Meu juntar. netinho tinha 1 ano e pouco. A minha filha saiu fugida do Mato Grosso e coloquei ele num carro e veio embora. Ela também poderia estar morta nesse momento. Teve medidas protetivas e luta na justiça até hoje para ele pagar pensão. E na verdade a gente também fala, né, doutora, que é um dos meios de que um homem é preso é não pagar pensão. Mas quando pode pagar bons advogados, ele vai protelando, ele vai entrando com ações, ele vai mudando. E eu sei que a minha filha mesmo está desde novembro sem receber um centavo. E aí é difícil também para a mulher, ela tem que ter apoio da família, porque caso contrário, ela não consegue cuidar da criança. O meu netinho, por exemplo, é bastante doente, tem asma, tem bronquite, tem um monte de coisa. Está sempre faltando na escola, não tem quem deixar. Se não fosse apoio meu, né, e do meu marido, eu não sei o que teria sido dela, porque ela não conseguiu mais se reestruturar também. É uma menina que ela é agrônoma, ela é arquiteta, agora ela acabou de fazer 40. Ela tem pós-graduação, 2 pós-graduações, e ela saiu também tão destruída desse relacionamento, que agora, depois de mais de 4 anos, que ela está conseguindo se reerguer emocionalmente e financeiramente ainda patinando, porque realmente esse cara destruiu muito a vida dela. E é o que a gente fala, está em todas as casas. Para a família, que acolham quando tiver que dar de novo o lar, acolher, independente do que for, que tenha acontecido. E para a mulher realmente pedir ajuda, tem que sair a tempo. Sim. Nem sempre isso vai acontecer. Mas o silêncio não vai ajudar, só protege o agressor. Então, a mensagem é essa: não se cale. E não tenha vergonha, porque você não é culpada de nada, a culpa é dele. Às vezes a gente vai fazer palestra e um homem fala assim: ah, mas tem mulher que merece. Porque é irritante, porque ela não dá sossego. Separa, então. Não é? Separa. Se ela não é boa para você, se ela não presta para você, se afaste, separe. O que não pode é agredir uma mulher. Isso a gente não pode. Nada justifica. Nada justifica. E esses julgamentos, muitas das vezes, vêm de mulheres também. Vem de mulheres, às vezes da própria mãe. Às vezes da própria mãe. Às vezes da própria mãe. Porque foi criada numa outra geração e não entende que as coisas têm que mudar, que estão mudando. Sim. Agora, a sociedade, vocês que trabalham com isso, ela está muito doente. E à medida que a mulher ela tenta se impor, os homens não estão sabendo lidar com isso. E muitas vezes partem para a violência. E o nosso papel aqui é justamente dizer
E isso não pode continuar acontecendo. A gente tem que dar um basta. A sociedade tem que dar um basta a essa violência. Por tanta evolução que a sociedade já teve, né, Olga? E a gente, continuamente, eu quando eu vejo aqueles noticiários que vai passar alguma notícia de alguma mulher que foi agredida, eu viro as costas, eu não ouço, sabe, às vezes a gente até evita, porque aquilo dá uma baixa de energia na gente. Você fala, nossa, em pleno século XXI, a gente está vendo isso ainda. O homem, a humanidade, né, se desenvolveu de uma maneira extraordinária no campo do conhecimento, da tecnologia, mas a essência continua mesmo. Humanamente. Precisa muito de Deus também. Precisa muito de Deus. Com certeza. Que tem que ter fé, tem que acreditar em Deus. Não que o homem vai mudar, mas acreditar em Deus não te fortalece. Não basta você se fortalecer e não pedir ajuda, né? Eu acho que a fé, ela nos mantém em pé, mas é a polícia que vai nos socorrer naquele momento. Sim. Muito bom. É isso. E para finalizar, doutora, qual é o maior erro que a sociedade ainda comete quando julga uma mulher que permanece ou retorna a um relacionamento abusivo e o que ela precisa saber sobre os seus direitos? Muito importante isso. Eu acredito que o maior julgamento é que quando a mulher volta, principalmente para a situação de violência, a pessoa já pergunta, né, por que ela voltou? Você sabe que está passando por isso, por que ela voltou? E eu acho que o nosso olhar tem que ser diferente, a nossa fala tem que ser diferente. Porque a gente falar, por que você voltou? Por que ela voltou para esse ciclo de violência, né? E isso faz com que a gente responsabilize a vítima. Mas, na verdade, ela não tem culpa. A culpa é tão somente do agressor, né? E quando a gente coloca isso, a gente fala isso, né? Por que você voltou? Você sabe que você está passando por isso, né? A gente coloca isso, e isso a gente julga muitas vezes vem de mulheres mesmas. E então, o que a gente precisa mudar, na verdade, é não colocar a culpa na vítima, e sim enxergar o que está deixando ela insegura de sair daquele ambiente de violência. Essa é a questão. E é aí que eu volto a falar no emocional. Sim. Por quê? Às vezes, essa mulher voltou para esse lugar, hoje nós estávamos falando justo disso, nós três. Às vezes essa mulher voltou para esse lugar porque, na verdade, como vocês disseram que em toda casa tem, ela também tem isso no sistema dela, na família dela aconteceu, e ela, como mais ou menos, parece que ela quer curar aquilo, ela quer ver se ela consegue fazer diferente. Apesar de ter acontecido já na família dela, apesar dela ver que está acontecendo de errado ali de novo, ao invés dela pegar e fazer alguma coisa, ela volta para ver. E acontecem casos dessa volta ser produtiva. Como vocês disseram, acontece coisa ruim, mas acontece de vez em quando alguma coisa boa. E eu quero acreditar nisso. Então, de repente, numa dessas voltas, se for fazer uma terapia de casais, se for visto tudo isso, começar a mexer no casal como um todo, pode acontecer uma coisa diferente, por causa daquilo que a gente falou. De repente, aquele homem só conhece aquele tipo de situação. Ele nunca tinha visto, ele achava que gostar do outro era falar alto e daqui a pouco ir lá e agradar. Porque tem homem que é assim, para pedir desculpas, ele faz uma coisa, daqui a pouco ele vem e faz uma gentileza tão grande que assim, o ser humano é muito carente, aí ele quer compensar aquilo e a mulher entra. Então, tipo assim, numa dessas situações pode acontecer isso também, não pode? Eu diria difícil. Que há alguma chance enquanto não chegou a violência física. Sim. Há alguma chance de levar para terapia, de casais, levar para a igreja, fazer cursilho e o que for possível,
enquanto ainda está na violência psicológica. Depois que começou a violência física... Não tem como. Você quer dizer, perdeu o respeito de vez mesmo. Aí não Muito tem mais difícil, jeito. muito difícil ter volta. Eu não acredito em volta. Quando chegou nesse estágio. Sim. Também não acredito. Dentro da psicanálise, a gente estuda que a história se repete para poder ter um final diferente. Então, aconteceu lá na família da minha avó com meu avô, do meu pai com a minha mãe, acontece na minha família. Então, as memórias vão se repetindo para que a gente ressignifica aquilo e faz um final diferente. E enquanto não tiver esse final diferente, a história vai estar se repetindo. Elô, você conhece alguém, você já defendeu alguém que passou por isso? Conheço, inclusive, sei que o tempo está curto, mas Pode esse falar. é um propósito, né? Tocou muito forte no meu coração de trazer isso aqui hoje. São muitas emoções, né? Ainda bem que vocês nos deram Um chazinho, né, Olga? Chá faz isso. Isso que eu tomei maracujá, que é aquela... Vamos tomando um chazinho aí, gente. Quando a Inês me convidou, eu fiquei meio insegura de vir aqui falar, mas eu presenciei uma situação de violência doméstica. Essa mulher me autorizou e falou assim, com muita garra, muita força, falou: Elô, eu quero que você fale, porque eu quero que a minha história, ela chegue ao máximo de mulheres possível. E que se uma mulher que estiver assistindo o que você for falar, ela identificar que ela está passando por uma situação de violência, seu propósito foi cumprido. E a minha história valeu a pena. Eu vou tentar ser um pouco breve. Essa história mexe muito comigo, toda vez que eu lembro eu choro. E vou tentar não contar tantos detalhes, né, para proteger não me emocionar e para proteger também a identidade da vítima. É uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que se casou muito jovem, aos 16 anos. Desde os 16 anos, ela sofreu violência doméstica. E isso se passaram 20 anos sofrendo. Violência psicológica, violência física, violência patrimonial, ele já quebrou celular, objetos. E o que ele fazia? Começa ali na violência psicológica. Começava com xingamento, humilhação, xingava baixinho, porque eles têm 3 filhos, tem 3 filhos, né, juntos. Começava ali baixinho, um xingamento, para a hora que ela reagisse, as filhas identificasse que ela era a doida, a agressiva. Isso aconteceu por diversas vezes. Encurtando um pouco a história, no ano passado, um pouquinho antes, na verdade, essa mulher ela começou a ter conhecimento. Por isso que eu falo que o conhecimento ele salva vidas. E graças a Deus salvou a vida dela. Ela começou o curso de Direito. Apesar de no curso não trazer muito a fundo, né, sobre a violência doméstica, são poucas, tem algumas disciplinas, mas é pouco. Mas ali ela começou a enxergar algumas situações. Em algumas conversas, apresentando o meu relacionamento, outras pessoas apresentando o relacionamento, ela começou a perceber que a situação que ela vivia naquele relacionamento não era normal. Através da informação e de contatos com outras pessoas, ela conseguiu enxergar que aquilo que ela vivia não era normal. E isso, pessoas ao redor nunca perceberam. Ela passou 20 anos da vida dela sofrendo violência doméstica calada. É muito sorrindo, tempo, né? cuidando dos outros, sendo feliz, né, para quem via, se preocupando. Nunca estava com uma cara fechada. Sempre de sorriso no rosto. Então, assim, era que você não imaginava que aquilo acontecia. Não tinha apoio da família, né? Ela vivia numa cidade que era só ela
o agressor e as filhas, e não tinha o apoio. E uma das coisas que ela me relatou é que ela tinha, além da dependência financeira, porque trabalhava uma vez ou outra, mas era dona de casa. Além da dependência financeira, ela tinha medo. Medo de ter que voltar para trás da outra cidade que ela veio, a filha para se formar, ela para se formar. Então, tudo isso influenciou na questão dela pedir ajuda, pedir socorro. E no ano passado, algo pior aconteceu. Ela foi agredida fisicamente, isso ao longo da vida, mas isso aconteceu com mais frequência. Foi agredida, espancada e foi ameaçada de morte, até que chegou a ameaça. Isso ela nunca contou para nós, nunca desconfiamos. E eu te entendo, assim, por se culpar, não se culpar, mas poxa, como que eu não percebi isso? Isso eu sinto também. Na hora me vem uma revolta de ter passado tanto tempo com a pessoa e nunca ter percebido nada. E o que eu poderia ter livrado essa mulher de ter passado tanto tempo a mais com esse agressor, né? Tantas ameaças, agressões, ameaças psicológicas. E veio essa ameaça de morte e, graças a Deus, com a nossa ajuda, ela conseguiu se libertar. E eu falo para ela e sempre vou falar que ela é uma mulher muito forte, muito guerreira, que ela conseguiu se libertar para que não acontecesse o pior, né? Graças a Deus ela viu antes e conseguiu se libertar desse ciclo, desse meio de violência. E o meu recado aqui hoje, como vocês comentaram também e alertaram, busque ajuda e não fique sozinha na situação, não trate isso sozinha. Procure realmente ajuda, um conhecido que você confie, as autoridades, mas não passe por isso sozinha, né? O seu silêncio não vai te ajudar, só vai eu ajudar penso o agressor. assim, ó, se a mulher que está sofrendo a agressão assim psicológica, se ela já começar pelo menos numa terapia, será que isso já não acendia uma luzinha? Não é? Aí vem as políticas públicas também. Isso. Quantos municípios oferecem Esse apoio. um apoio no psicólogo? Um Não município tem, né? pequeno, que às vezes não tem nenhum CRAS, não tem uma assistência social. Aonde que ela encontra isso? Na Nós verdade, temos que levar esse apoio, um apoio especializado a todos os lugares. Porque quando acontece na área rural, pior ainda, porque ela não tem nem... Se ela gritar, se ela estiver sendo assassinada, que ela gritar, ninguém vai ouvir, uma residência muito longe da outra. E hoje nós temos também casos muito graves de mulheres idosas que estão sofrendo violência dos filhos. Muitas vezes alcoólatras, usuários de droga, que a mulher às vezes se cansou, tem aquela vida desregrada, ele volta para casa da mãe, muitas vezes viúva, e a mãe começa a ser espancada, tem toda a sua aposentadoria tomada pelo filho, e começa por um outro processo, depois de idosa, 70, 80 anos aí, sofrendo violência por um filho. E aí, assim, se de um marido já é emocionalmente difícil de você se separar, se desvencilhar, ou chamar a polícia para pôr na cadeia, imagine um filho. Então, nós temos que pensar nisso. A mulher sabe de Temos todo que jeito. nos dar as mãos. A mulher sofre muito. E claro que tem as exceções, né? Também não somos santos, né? Mas nenhuma merece apanhar, porque somos muito fortes, somos muito guerreiras. Mas fisicamente, o homem tende a ser mais forte. Então nós estaríamos lutando de uma maneira muito desigual e injusta. Por isso temos que nos dar as mãos e a sociedade se envolver. Com certeza. Ô, Luciana, transformar uma história tão dolorosa numa mensagem de conscientização para as mulheres vai ajudar outras mulheres.
com certeza. O que você gostaria que a morte da Daniela ensinasse para outras famílias que estão passando ou que passaram pela mesma dor? Eu sei que é uma dor, era minha irmã, é uma dor que eu não sei explicar o tamanho dessa dor. A família que estiver passando por isso, eu peço para elas também transformar o luto em luta e passar essa mensagem para frente para alertar outras pessoas. E as que tiver alguém sendo vítima dentro de casa, para que elas se atentem ao detalhe pequeno, igual eu te falei, né? De uma mensagem no celular, de um isolamento da pessoa, né? De uma mudança de comportamento dela, para que essa família consiga ajudar a pessoa que está sendo vítima. E mostre para essa mulher que está sofrendo um relacionamento que ela não está sozinha, que ela pode contar com você. Dê apoio para ela. Encoraje ela a A denunciar. palavra é essa, encorajar, né? Encorajar a vítima. Tem que encorajar a vítima a denunciar. Muito bem. Antes, coragem é medo vencido. É. Coragem é medo vencido. Ô, Olga, com todo esse teu conhecimento, essa tua dedicação aí em apoio às mulheres, se você tivesse que socorrer alguma mulher, ou ver alguma mulher passando, que nem nós aqui, não temos, por exemplo, não temos na família, ninguém, mas a gente está sabendo, mais ou menos, de alguém que está passando por isso. Qual a atitude primeira tomar, assim, não é da família? Quando não é da família? É você dizer para a pessoa, conta comigo se você precisar. Tá? Sempre conta comigo. Se precisar de alguma coisa, estou aqui do lado. Não adianta Sem perguntar. tocar no assunto. Não, porque na maioria das vezes ela pode até não ter tanta intimidade com você, ela não vai falar. Mesmo se fosse uma irmã, se fosse uma mãe, ela não iria falar. Então a ideia é deixar claro para aquela pessoa que se ela precisar, no momento que ela quiser falar, ela pode contar com você. É isso que a gente pode fazer. Porque se for chegar, dependendo da maneira, ela vai se fechar ainda mais. Então você só tem que oferecer o ombro e dizer, olha, eu estou aqui do lado, tá? Moro aqui, se precisar de alguma coisa, estou aqui. É assim. Muito bem. Você já teve alguma atitude dessa e que ajudou alguma mulher? Bom, quem trabalha com isso vê isso todo dia, né? Quando você lá na Secretaria da Mulher, a gente atende coisas escabrosas e eu vivenciei coisas que, por mais que eu tenha passado por situações assim, vi na minha família, com a minha filha e tal, em parentes também, a gente não faz ideia da gravidade e da forma com que mulheres chegam lá para a gente atender. Como um homem consegue destruir a vida de uma mulher. Nós atendemos casos lá que eu ficava assim, sem saber até o que dizer. E a mulher, não vendo, ela passou, às vezes, não está mais com o agressor, mas saiu tão destruída que ela não consegue ter uma autoestima, se levantar e tocar em frente. Ela não consegue recomeçar. Então, ali a gente vê casos gravíssimos, e praticamente todos os dias. É difícil um dia em que a casa-abrigo não tenha ninguém. Às vezes são duas mulheres, duas famílias, porque elas geralmente chegam com os filhos. Às vezes são 3, às vezes são 6. Muito difícil passar um dia sem ninguém. Lá. A gente vê muito isso. E se um município ele estende o atendimento às mulheres, ele oferece atendimento, aí ele vai começar a perceber o tanto que tem de casos ali na cidade. Se ela sabe, ela não tem nada que atenda, ela não tem uma assistência social, ela não tem uma assistência na escola, ela não tem uma secretaria da mulher, quem ela busca? Ou ela tem o auxílio da família, se for uma pessoa muito vulnerável economicamente, ela não vai ter apoio nenhum.
Então, as políticas públicas são imprescindíveis. Esse botão que você falou aí, não tem como levar para cidades pequenas? Aí depende de vontade política. Ah, tá. Sempre. É por isso que eu te falo que a gente tem que se envolver. Por isso que eu me meto a querer ajudar, a querer me colocar, porque a gente precisa de Se mobilizar, através das Para ter políticas. políticas públicas, a gente tem que ter vontade política. Para finalizar, então, Luciana, fala uma frase que defina o seu luto em luta. Eu já falei, eu vou repetir ela. O seu silêncio pode custar a sua vida. O seu silêncio pode custar sua vida. Olga. Eu volto a repetir também, já que essa frase é muito boa, mas voltando a falar de política, nada sobre nós sem nós. Olha, muito bom. Nada sobre nós sem nós. Faz muito Elô. sentido. Uma frase. Bom, acho que a gente falou tanta coisa aqui, né? Muita coisa útil, né? Mas não sei se é uma frase, assim, mas uma mensagem mesmo. Um alerta. Um alerta. Não passe por isso sozinha. E mais uma vez, o seu silêncio, ele não vai te ajudar. Vai ajudar o agressor, né? Vai proteger o agressor. Então, acho que é isso que tem que ficar. Não passar por isso sozinha, busque ajuda e não fique em silêncio, né? Porque isso não vai te ajudar. Suas palavras finais, amiga? Isso que nós fizemos aqui, essas conversas que curam e transformam, o objetivo dessas conversas é que se alguém precisar de ajuda e precisar falar com alguém, nós estamos à disposição. Qualquer um de nós aqui. Eu quero agradecer a vocês três, tá? Pela disponibilidade. Foi muito maravilhoso estar aqui com vocês. Garanto que o nosso público também deve ter amado, né? Então, que a gente pense bem, né? E vamos aí, ó, lutar pelas mulheres também, né? Colocar elas nas políticas, nas cadeiras que merecem, né? E eu acho que em nome das três aqui também, obrigada. Nós agradecemos o convite, a oportunidade de falar. Para mim foi terapia também. Também. Olha, gente, é assim, com muito carinho mesmo que a gente recebeu vocês. A gente olha pro olhinho de cada uma de vocês e a gente se reconhece. A Olga, eu percebi já pelo que eu venho seguindo ela nas redes sociais, tem uma aura muito boa, uma pessoa assim energizada porque ela está fazendo. Eu acho que você está no caminho certo mesmo, Olga. Transforma assim esse espaço que você terá em luta mesmo em favor de defesas públicas, né, a favor das mulheres, para que a gente possa mudar um pouco dessa realidade, né? Deixa esse legado seu, que você já tem essa luta grande que você faz. Eu canso só de acompanhar você nas redes sociais. Cada dia num lugar, e para cá e para lá e correndo. Eu admiro muito, eu tenho o maior prazer em ter te conhecido, Olga. Muito prazer mesmo em ter te conhecido. Uma honra para nós aqui receber aqui você numa cidadezinha tão pequenininha, né? Uma pessoa com tanto valor como você tem, com tantas qualidades, né? E a Luciana, meu Deus do céu, foi um enorme prazer em conhecer você, porque a gente já conhecia a história da sua irmã pelas redes sociais, no acontecido, a gente acompanhou tudo, e a gente sabe como esse coraçãozinho seu sofre por isso, a família sofre, e a gente se compatibiliza com a sua dor, Luciana. E a Elô, a doutora Elô, né, que nos presenteou com essas informações sobre a Lei Maria da Penha, né, e que você continua sempre nesse estudo seu, contínuo e cada vez mais em defesa das mulheres. Olha aí que bandeira, ó, pega a bandeira da Olga aí, ó, pega a bandeira da Olga. Eleger mulheres. Vamos eleger mulheres, é isso aí, gente. Olha lá.
E queremos agradecer também o nosso público, né, que esteve presente com a gente. A gente espera com muito amor, com muito carinho, que vocês se deliciem com essas histórias que foram contadas aqui. E como a Marilza falou, se a gente puder e a gente tiver ao alcance de alguém, para pelo menos ouvir, porque o nosso projeto é conversas que curam e transformam. E a gente tem, assim, buscado e encontrado pessoas que encontram a gente na rua e falam assim, poxa, mas que bonito aquilo que vocês estão fazendo. Eu estou gostando tanto. Quando vai ter o próximo episódio para a gente acompanhar? Porque esse é o 3º episódio, né? A gente está tentando fazer um episódio por mês, por enquanto, né? Mas conforme a gente for crescendo, buscando parcerias, nós vamos aumentar os nossos episódios mensais também, né? E eu tenho certeza que hoje todas nós nos transformamos e nos curamos aqui também. Amém. Amém. E quando vocês também precisarem, as portas, o nosso espaço vai estar sempre aberto, né? A gente vai lá até vocês vêm até aqui. O nosso espaço vai estar sempre aberto para acolhê-las. Alguma novidade que vocês tiverem, né? Algo que essa imensa luta aí, incessante, em defesa das mulheres. Eu tenho algo de novo, tenho um projeto, quero levar para a cidade de vocês, né? Então você vai ser muito bem acolhida, viu? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que transforme todo essa dedicação em bênçãos na vida de vocês. Amém. Tá bom? Amém. E que sejamos abençoadas pelo nosso Deus sempre. Tá? Muito obrigada. E eu quero agradecer também as nossas parcerias aqui. Agora a gente vai tomar um chazinho que a Ana Júlia, lá da Naturalismo, nos proporcionou. Também vamos deliciar com o bolo da padaria da Nair. Vocês vão experimentar um bolo delicioso. E também vamos comer um salgado da Daia Salgado, que é uma parceira aqui nossa, que está acreditando no nosso trabalho, né? E a gente também vai buscar novos parceiros. Então, se você quiser que a gente fale sobre o seu negócio, a sua empresa, os seus produtos, os seus serviços aqui no nosso espaço, é só entrar em contato conosco. E no próximo podcast, nós estaremos divulgando aqui o nome da sua empresa. Tá bom? Então, um abraço a todas, muito obrigada. Deus abençoe nós.